Volta a tela aí pro Prats fazer o prognóstico dele aqui. Vamos lá, volta a tela com as perspectivas do Cruzeiro. Eu vou te perguntar, Prats, quando o Cruzeiro sobe de verdade? Já subiu, né? Mas quando que ele crava lá, que ele carimba mesmo, que vai estar tudo certo? É a tendência, se não for contra o CRB nessa rodada, contra o Vasco no Mineirão. Né? E é bom a gente pontuar, William, que é uma volta que o Cruzeiro, com sobras, jogou a Série B. Claro que isso não é nenhum tipo de romantismo em ficar 3 anos jogando a segunda divisão. Isso foi péssimo para o clube. A gente não pode achar que, olha, no terceiro ano a campanha foi essa maravilhosa, não perdeu de ninguém no Mineirão, o time sobrou, jogando em um alto nível que os outros não alcançaram. Esse ano, realmente, o recorte é muito bom. O trabalho do Pesolano é um trabalho muito bem feito. As contratações, que foram contratações de jogadores com perfil de Série B, as contratações eram muito resultado. O próprio Pesolano é muito realista em falar o seguinte, o elenco foi montado, o time jogou muito bem na Série B. Série A é uma outra conversa. Agora, me parece um Cruzeiro mais seguro. Copa do Brasil. Exatamente. É um Cruzeiro mais seguro. É um Cruzeiro mais seguro e me parece que muito realista em relação ao que viveu esse ano. Foi muito bem e sobrou na segunda divisão, que é um outro tipo de campeonato, é uma outra exigência, um campeonato muitas vezes mais físico do que técnico. Isso daí é inegável. Né? Foi um primeiro ano do Ronaldo, a gente não pode esquecer da equipe do Ronaldo, que também tem influência nisso. Quando o Ronaldo chega, era um grupo montado, foi desmontado aquele grupo para ser montado um outro perfil de elenco. Né? Então deu tudo muito certo para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem muito mérito nisso. E acho que deve subir contra o Vasco na próxima rodada no Mineirão. Olá, China Azul. Aqui quem fala é o Túlio, direto de Brasília. Para quem estava com saudade da gente, voltamos. Quem não está presente hoje é o Alex, que alguns dizem que ele voltou no tempo para procurar o Campeonato Brasileiro de 37. Outros dizem que ele está indo de joelho até o Rio de Janeiro para pedir perdão para a família do Edu, que ele cornetou bastante quando foi contratado pelo Cruzeiro. E tem gente ainda falando que ele está no Mineirão até agora, esperando o Cruzeiro matematicamente subir. Mas para tirar essas dúvidas, está aqui comigo o abominável Homem de Neves, Valdir. Já tivemos perguntas, já recebi mensagens procurando saber quando que seria no nosso próximo episódio. A galera parece que está gostando aí. Acho que agradecer a atenção de todo mundo que tá curtindo. E com relação ao Alex, cara, o Alex, combinamos de ir lá no Mineirão, ele sumiu. Não tem notícia dele não. Deve tá comemorando até hoje aí o acesso ao Cruzeiro. Então, aos nossos ouvintes aí que queiram comentar também, se alguém viu o Alex perdido no entorno do Mineirão, pode mandar mensagem no Twitter, no YouTube e no nosso Instagram, que vocês não estão vendo aí onde está escrito, onde que é, mas a gente vai deixar na descrição dos vídeos, tá bom? Só uma vez o time fez mais de 75 e não subiu. Foi o São Caetano em 2012, que ficou em 5º lugar com 71 pontos. Ele fez 71 pontos e não subiu. É exceção da exceção da exceção. O Cruzeiro, na prática, o Cruzeiro já subiu. Valdir, tem alguma notícia boa aí pra gente, pra começar? Bom, a notícia do momento aí é que o Lincoln já arrumou briga no condomínio onde ele mora, lá no bairro Serra. Tá com uma discussão com os vizinhos lá, coisa de polícia, caso de polícia. Jogador criado no Rio de Janeiro, passou muito tempo no Japão, retorna ao Brasil, não podia dar outra, né? Ele é jovem, né? Ele aprende. O jovem é assim mesmo. Ele acha que o mundo vai acabar em um dia. Então tem que aproveitar ao máximo. O jovem é complicado. Ele tem que ficar esperto porque ele ainda está no período de experiência, né? Tem cláusula no contrato que ele pode ser devolvido no final dessa temporada, ainda 2022, no final do ano. Então vamos ver se ele vai conseguir se garantir aí pro ano que vem, né? Agora, se continuar com esse comportamento aí fora do campo, vai ser complicado de manter ele, né? Ô Valdir, tô lendo a matéria aqui do Lincoln, tem nada a ver com o que você falou. Serra é uma cidade do Espírito Santo, é tipo a Contagem lá do Espírito Santo. Ele é dessa cidade, é natural de lá dessa cidade. Ele tem uma casa no condomínio de luxo lá em Serra, dessa na beira da praia lá, que tem altos condomínios lá. E ele brigou no final do ano passado, cara. E aí teve audiência de conciliação esses dias. Então, tipo assim, não tem nada a ver com o que a gente falou. Só uma vez o time fez mais de 75 e não subiu. Foi o São Caetano em 2012, que ficou em 5º lugar com 71 pontos. Ele fez 71 pontos e não subiu. É exceção da exceção da exceção. O Cruzeiro, na prática, o Cruzeiro já subiu.
Próxima notícia que, não sei se vocês estão sabendo aí, mas tivemos 2 jogos no Mineirão na última semana, Cruzeiro e Criciúma, Cruzeiro e Operário. Inclusive, creio eu que é o motivo do sumiço do Alex. Se alguém souber do Alex, por favor, deixe um comentário aí. De que nesses 2 jogos o Cruzeiro conseguiu somar 4 pontos e a dízima periódica está cada vez maior. 99,999999% de acesso. Estamos quase lá. É engraçado, porque eu fui no jogo do Criciúma, a experiência de ir ao jogo foi horrível. Há muito tempo eu não passava tanto aperto para chegar no Mineirão, para sair do Mineirão principalmente. Estava aparecendo aquele Mineirão dos anos 90 e início de anos 2000, que estava simplesmente inviável a chegada e a saída. O jogo, assim, em si, o Criciúma travou bem o Cruzeiro, né? Tava meio ansioso os jogadores. O Pesolano até comentou sobre isso, mas o destaque para mim foi o Felipe Machado, né? Jogando demais. Enquanto o time estava numa rotação mais baixa, ele segurou o meio-campo ali sozinho e tem participado ativamente dos jogos. Estou muito feliz de verdade com o Felipe Machado. Cara, eu também fui no jogo contra o Criciúma e fui no jogo contra o Operário. E eu sou um privilegiado porque eu moro na região aqui oposta à cidade, então eu moro na região norte, então eu consigo chegar no Mineirão com uma certa facilidade. E cheguei cedo no estádio, entrei no jogo no domingo, entrei mais cedo, entrei 1h20 antes do jogo, então entrei tranquilo, eu não tive problema nenhum para chegar no estádio, problema nenhum para entrar, eu só peguei um pouco de trânsito na saída, mesmo assim o meu fluxo é ao contrário, então eu estou tranquilo para ir para o Mineirão. E com relação ao Felipe Machado, ele jogou ainda melhor na segunda partida, o jogo contra o Operário. Foi grata surpresa, porque eu vi os 2 jogos e eu posso comparar. O primeiro jogo foi muito tenso, a torcida do Cruzeiro estava muito tensa. Acho que os problemas para entrar no estádio interferiram no comportamento da torcida dentro do estádio. Não estava fluindo naturalmente, como foi no contra o Operário. No contra o Operário foi só festa, só alegria, foi muito mais tranquilo. Não tivemos notícias de problema de entrada no estádio, o jogo fluiu mais naturalmente, o Operário fez menos cera. O destaque negativo do jogo foi o juiz, que substituiu o juiz oficial, né, da partida, porque o primeiro juiz machucou. Quando eu vi o juiz machucando, eu comecei a rir, né? Eu achava que era o Bandeira que entrava no lugar dele, mas não, né? É o 4º juiz que entra. É o 4º árbitro que entra. E ele estava totalmente despreparado para o jogo, né, cara? Imagina você focado para trabalhar, 4º árbitro, achando que a sua preocupação é ficar ali do lado do técnico e ter que atuar como árbitro da partida. O cara tinha nem roupa, né, o cara tinha nem roupa para pitar, né? Cara, foi muito bizarro essa cena. E esse juiz chegou a prejudicar a partida, invertendo falta, amarelando o Edu por excesso de comemoração. Aquele princípio de tumulto que teve entre as duas equipes foi culpa do juiz, porque ele que demorou para dar falta, demorou para divertir o jogador, no final deu amarelo pro jogador errado. Não, a arbitragem na Série B é complicada, viu? Aquele juiz do jogo do Criciúma, o que ele deixou de cera foi algo assim que não tem explicação. O Rafa Silva foi expulso porque ficou com raiva de tanta cera e o goleiro ficou até o final. E aquilo lá não tem cabimento, não é aceitável uma coisa dessa num futebol profissional, viu? Tinha que seguir aquela ideia da Liga Americana. O jogador caiu, ficou 20 segundos no chão, fica acho que 2 minutos fora, para ver se dá uma inibida nisso. Cara, alguma coisa tem que ser feita contra a cera, cara, tá demais mesmo. A gente fala que assim, é isso que a gente viu, né, no jogo do Criciúma. Mas são vários os jogos no Brasil que acontece isso. Você vê, por exemplo, você pega um Juventude e Atlético Goianiense, lá em Goiânia. 2 minutos de jogo, o goleiro do Juventude está se jogando no chão também, ficando caído, fazendo cera. Se o time está ganhando, então, o gol do time é a principal causa de lesão do goleiro hoje no futebol, o gol do próprio time, porque é só o time fazer 1-0, entrar em vantagem, o goleiro começa a cair toda hora no chão com torcedor. Começa a cair, tá chato, tá ficando chato já. E no final da rodada, qual rodada nós estamos na rodada 29, faltam 9 jogos. No final da rodada 29, o Cruzeiro somou 62 pontos. Hoje, o Bahia já tem 30 jogos. Foi a primeira partida inaugurou a rodada 30ª rodada, né? Sim. E a surpresa é que nessa altura do campeonato,
Eu acreditava que o G4 já estaria definido, mas temos duas equipes aí encostadas no quarto colocado. Londrina com 44 pontos e Sport com 43 estão a uma rodada do quarto colocado, Vasco da Gama. É engraçado isso, que o Vasco está numa descendente enorme, né? O Vasco mudou de técnico e estava com técnico interino, depois mudou de novo. Então, assim, ninguém entende o que está acontecendo com o Vasco. É uma das piores campanhas do retorno, né? E, assim, se não tomar bastante cuidado, o Vasco não sobe, não. Vai ficar de fora. Só uma vez o time fez mais de 75 e não subiu. Foi o São Caetano em 2012, que ficou em quinto lugar com 71 pontos. Ele fez 71 pontos e não subiu. É exceção da exceção da exceção. O Cruzeiro, na prática, o Cruzeiro já subiu. Ô Valdir, como a gente já começou a falar dos jogos, deixa eu aproveitar aqui, então, pegar a ficha de Cruzeiro e Criciúma, que foi o primeiro desses dois em seguida no Mineirão, o placar de 1-1, né? E vamos lá, o Cruzeiro deu 21 chutes, o Criciúma 6, 8 desses chutes foram no gol do Cruzeiro e 1 chute a gol do Criciúma. Posse de bola do Cruzeiro 75%, 25% do Criciúma, 550 passes do Cruzeiro, 189 do Criciúma. Desses 550, 82% passes corretos do Cruzeiro e 58% do Criciúma. 13 faltas cometidas pelo Cruzeiro, 8 pelo Criciúma, 4 amarelos para o Cruzeiro, 3 para o Criciúma, 1 vermelho para o Cruzeiro, 0 para o Criciúma, 1 impedimento a 0 e 14 escanteios a 3 para o Cruzeiro. Quer dizer, o Cruzeiro massacrando de novo, né, em termos de posse de bola e pressão no adversário, mas nesse jogo a história não foi bem essa não, né, o Valdir? O jogo foi muito difícil, né? O Criciúma encaixou a marcação e a principal característica do jogo foi o excesso de cera. Com isso, o jogo não conseguia ter dinâmica. Você não conseguia montar uma pressão no campo adversário, porque parava demais. E uma coisa também que eu vi em campo foi que o Cruzeiro estava muito lento, né? Na troca de passes, não estava com agressividade. E uma coisa também que me chamou bastante atenção foi como o Daniel Júnior jogou mal esse jogo. E ele ficou os 90 minutos. Eu não entendi como ele ficou os 90 minutos nessa partida, porque ele estava muito abaixo dos outros. E estava assim, o rendimento dele foi muito fraco. Às vezes eu acho que o técnico deixa o jogador, mesmo jogando mal, para ele já pensando na próxima partida, porque eu também não consigo achar outra explicação. O Daniel Júnior estava muito abaixo. Ele tirou o Edu, né, no intervalo e colocou o Lincoln, colocou o Jajá, colocou o Rafa Silva, mas assim, muito... E continuou com o Luvanor e com o Daniel Júnior, que não estavam bem no jogo. Então isso, para mim, foi um erro do Pesolano. Esse jogo contra o Criciúma foi uma particularidade que, no meu entender, o Pesolano escalou mal o time, né? O Pesolano é um cara que não dá para cornetar, mas... A gente corneta. Eu não consigo entender, você tá jogando contra o adversário fechado, por que não tinha um jogador de frente, que era o jogador que passava, abria caminho, passava pela última linha. O Jajá, que tem essa característica do 1 contra 1, do drible rápido, do bom passe, boa finalização, estava no banco. O Bruno Rodrigues, que é o cara mais inteligente do nosso ataque, rápido, tem essa característica do drible, 1 contra 1 também, rompedor de linha, estava no banco. Aí no segundo tempo, na hora que o entra com os dois, tira o Edu, tipo assim, na hora que a bola começa a chegar na área, tira o centroavante. E deixou o Luvanor que estava mal. Então, é uma corneta, mas assim, vamos seguindo, né? O Pesolano tem crédito, mas fica aí o nosso aviso, hein? Pesolano que escuta aqui o que a gente fala sempre, né? Sempre tá ouvindo a gente aí, fica esse alerta para ele. E botar jogador para fora de ritmo e que não está jogando bem, mantendo o jogo, a torcida, com o tempo, que não tiver nessa lua de mel toda, vai cornetar forte. O Lincoln escorregou 2 vezes em 2 chances de gol, claro. O Luvanor chutando fraco também, no meio do gol. Nossa, esse jogo foi triste. Valeu pelo gol no final. Cara, esse jogo com esse uma foi meio estranho, mas valeu. Só uma vez o time fez mais de 75 e não subiu. Foi o São Caetano em 2012, que ficou em quinto lugar com 71 pontos. Ele fez 71 pontos e não subiu. É exceção da exceção da exceção. O Cruzeiro, na prática, o Cruzeiro já subiu. E na sequência aí desses jogos aí no Mineirão, na quinta-feira da mesma semana, teve Cruzeiro e Operário. Todo mundo achou que ia ser um jogo fácil, porque o Operário estava lá embaixo na tabela, né? E foi 1-0 com o Operário dando bastante trabalho, né, Valdir?
Cara, não tem jogo fácil na Série B, né? Os times estão muito nivelados. O elenco do Cruzeiro não é um elenco muito superior aos outros clubes. Ele destaca na organização e no esquema de jogo, né? Na intensidade, na vontade, na torcida. Esse que faz a diferença na gente. É igual eu falei quando acabou o jogo com o Criciúma, com quem eu tava lá no campo, e eu falei assim, gente, Série B se não correr não ganha não. A gente vê aí vários times como exemplo, né? O Grêmio mesmo era um que tá sofrendo, entre aspas, né? Na Série B, porque às vezes não ia competir. Achava que ia ganhar só por causa da camisa. E como a gente já está na terceira seguida, né? A gente já aprendeu que da pior forma possível, que não é bem assim, né? Cara, Cruzeiro e Bahia, que são os dois primeiros da tabela, arrancaram pontos improváveis em vários jogos, com viradas ou empates nos últimos minutos. Quer dizer, ganhou pela insistência, na vontade. Só contra o Criciúma, o Cruzeiro ganhou foram 3 pontos, né? Os 2 da vitória lá no último minuto e o empate aqui nos acréscimos. Verdade. O Cruzeiro somou aí 4 pontos, né, contra o Criciúma, que ganhou fora de casa, com gol nos acréscimos lá e um gol nos acréscimos aqui. Isso. Que é um time chato, isso mostra que é um time chato, time que sabe marcar. O Criciúma tirou ponto do Grêmio, tirou ponto do Vasco, tirou ponto, acho que do Sport. Tirou ponto do Cruzeiro. Tirou ponto do Cruzeiro em casa. Série B não é para amadores. E dando sequência aqui, vamos lá, Cruzeiro e Operário. O Cruzeiro deu 19 chutes e o Operário 10. 4 chutes a gol no Cruzeiro, baixo aproveitamento, né? E 2 do Operário. Posse de bola 67% a 33%, ou seja, o Operário ficou abaixo, mas não tão abaixo quanto o Criciúma. O Cruzeiro trocou 532 passes, o Operário 262. Aí você vê a diferença pro Criciúma, né? O Operário se propôs mais o jogo, né? Pelo número de passes aí a gente consegue ver isso. Precisão do passe 84% do Cruzeiro, 74% do Operário. Faltas 14-15, cartões amarelos 5-1, um número alto, né, de cartões amarelos pro Cruzeiro. Cartão vermelho nenhum no jogo, um impedimento do Operário, escanteios 8-5 pro Cruzeiro. Rapaz, o time do Operário acertaram a bola na trave, na gaveta, que eu vou te falar, viu? Aquele cara que deu aquele chute, eu acho que ele pode dar mais uns 100 chutes esse ano que não acerta, porque ele nem dominou a bola, ele pegou um rebote de fora da área, colocou a bola na gaveta. Valdir, ano passado essa bola entrava ou não? Com certeza. Com certeza. Ano passado essa bola pegava na trave, voltava nas costas do goleiro e entrava. A gente fica rindo, mas é o sofrimento esse, viu? Nossa, mãe, a gente passou muito Não aperto. tem explicação. Esse aí é o Só melhorou depois do expurgo. Exatamente. Na hora que não ficou mais ninguém de 2019 no time, na hora que não ficou mais nenhum conselheiro dando palpite, na hora que não ficou mais ninguém, nenhum membro da antiga diretoria no meio, na hora que expurgou mesmo. Agora vai. Aí melhorou. Obrigado, Ronaldo, viu? Só uma vez Não um subiu, time né? fez mais de 75 e não subiu. Foi o São Caetano em 2012, que ficou em 5º lugar com 71 pontos. Ele fez 71 pontos e não subiu. É exceção da exceção da exceção. O Cruzeiro, na prática, o Cruzeiro já subiu. Agora, por falar em não ficou ninguém, a gente tinha visto aqui um elenco do Cruzeiro no início do ano. Estou procurando aqui para a gente fazer uma comparação rapidinho com o que começou o ano e o que a gente tem hoje no elenco. O elenco do Cruzeiro que começou em 2022, pra você ter ideia. Adriano, Bruno José, Diogo Vitor, Edu, Eduardo Brock, Giovanni, Thiago, João Paulo, Lucas Ventura, Lucas França, Felipe Machado, o craque, Maicon, Marcelo Moreno, Marco Antônio, Matheus Silva, Matheus Pereira, Pedro Castro, Rafael Santos, Rômulo, Sidney, Vinícius Popó. Em 2022 o Popó ainda estava no Cruzeiro, Vitor Leque e Wagninho. Esse time na Série B estaria em qual posição mais ou menos? Assim, quase certeza que era líder já há 30 rodadas já. Brigando forte pelo 14º lugar? Cara, brigando forte contra o rebaixamento, com certeza. Esse elenco que você falou aqui, a surpresa positiva foi o Felipe Machado, sem dúvida nenhuma. Ninguém esperava o desempenho que ele tá tendo esse ano. O Maicon foi o primeiro a pular fora, né? O Sidney e Maicon. Sidney e Maicon. O Vinícius Popó, alguém enxergou que ele é eterna promessa, porque aquele menino lá ele não tem intensidade para jogar profissional, cara. O Vinícius Popó foi aquele que machucou no Sub-20, não foi? No campeonato de seleção brasileira, sul-americano? Não, esse aí quando jogou contra o Uruguai, que machucou ele que o jogador que machucou foi esse, não, foi o baixinho rápido, habilidoso, aquele cara tinha futuro.
Aquele cara tinha futuro, cara. Ele tava no elenco também ano passado, ele chegou a jogar com a gente aqui, mas ele machucou, foi muito grave. E o problema dele é que além de machucar, eles ainda tentaram fazer reposição do ligamento com ligamento de cadáver, um método novo, que não deu muito certo, precisou fazer várias cirurgias, foi só prejudicando, piorando o tempo de recuperação, não deu muito certo, não. Eu tô tentando lembrar, mas realmente não lembro o nome desse. Ele tem um nome diferente. Judivan. Judivan. É o Judivan. Gente. O Judivan jogava bola, cara, antes de machucar, né? Sim. Ele já estava sendo cotado para ir para Itália, eu acho, na época, quando ele machucou. Mas aqui nesse elenco também a gente vê Bruno José, que o Mozart levou. Você tem o Edu, que o Alex cornetou pra caramba quando foi contratado. Chinelinho foi o mínimo que o Alex falou do Edu. Será que ele foi lá pra Santa Catarina pedir desculpa à família do Edu? Paraná? De onde que ele é? Ele é do Rio, né? Então se alguém estiver passando pela 040 e ver alguém ajoelhado aí, deve ser o Alex. Tem certeza que o Alex deu uma passada no Rio de Janeiro esses dias aí? Ah, sim. Pode ter ido lá, né, pra pedir desculpa pra família do Edu, realmente. Nesse elenco, Diogo Vitor, essa pessoa eu não conheço. Não era o goleiro reserva, não, do Lucas França? Diogo Vitor? Não faço a menor ideia. O Lucas Ventura, que o Nonoca saiu, né? Lucas França também foi dispensado logo depois do Fábio. Atacante Diogo Vitor, olha aí. Diogo Vitor, atacante. Então só tinha um goleiro no elenco? Né? O Denivis ainda estava na Copa São Paulo. Era o Lucas França e o Denivis, no início do ano, não estava aqui. Ele chegou depois da Copa São Paulo. Só tinha o Lucas França. Gente, quando começou. Olha o início de 2022. Isso porque já tinha melhorado, hein? Já tinha conseguido trazer um monte de jogador. Porque... É que eu colocava muita fé aqui no Adriano, cara. O Adriano gostava do futebol dele. Pois é, mas o Pesolano e a diretoria decidiu que não era para aproveitar ele mais, né? Mas aqui também, a gente vê o Rafael Santos, só porque da base o pessoal poupava, mas ele não sabia nem cruzar nem marcar. O Rafael Santos jogou bola aqui esse ano, hein? Jogou, mas nossa mãe, era triste, o Santos era triste. O Marcelo Moreno nem chegou a jogar, né? Saiu logo depois. O Marco Antônio também não vingou, não teve a intensidade que o Pesolano pedia, né? Eterna promessa. E saiu. Sidney também não ficou. O Vitor Leque também, né? Não teve grande aproveitamento. E o Wagninho, que começou como o melhor jogador do elenco, durou 2 jogos. Esse Wagninho voando. Depois não sei se foi o time que melhorou ou se o Wagninho que voltou ao normal dele. O Vitor Leque foi emprestado para time da Série A, né? Tentando uma valorização aí do jogador. Ele foi pro Avaí, né? Tá no Avaí. Mas é reserva lá também, né? Joga muito pouco. E esse Giovani aqui que tava, você lembra quem que é? É o Giovani lateral, tá? Lembro demais, não? É o Picolombo, né não? Ah, sim, é ele mesmo. O outro é Giovani, né? O lateral é Giovani, né? Isso, o lateral é Giovani. Esse é o Giovani Picolombo. Ah, sim, que dava bronca em todo mundo. Até nele mesmo. Teve um jogo, acho que foi contra a Caldense, que ele tava brigando com todo mundo. Foi, cara, esse jogo aí, eu lembro desse jogo aí. Foi meio bizarro, aquele jogo, o time do Cruzeiro tá muito nervoso. O gol do Edu no final do jogo, o Giovani xingando todo mundo em campo. Gente, esse cara é bravo demais. Só uma vez um time fez mais de 75 e não subiu. Foi o São Caetano em 2012, que ficou em 5º lugar com 71 pontos. Ele fez 71 pontos e não subiu. É exceção da exceção da exceção. O Cruzeiro, na prática, o Cruzeiro já subiu. Túlio, tem uma última notícia aqui. Vamos lá. O Mineirão pode ser do Cruzeiro a partir de 2023. Ficou sabendo alguma coisa sobre isso? Mas isso é falando daquele fundo holandês-americano ou só por causa da rescisão com a Minas Arena? Porque acho que a intenção do Estado, pelo que eu vi, é de rescindir mesmo o contrato com a Minas Arena, né? Porque assim, já pagaram mais de R$1 bilhão para a Minas Arena e eles ainda têm mais acho que 800 milhões até o final do contrato para pagar. Então eles teriam que fazer o diretor do departamento lá da Secretaria de Estado que cuida disso, falou acho que é outorga onerosa que tem que fazer o pagamento para a Minas Arena, né? Seria algo em torno dos 400 milhões que foi comentado já. Então a intenção do governo é não continuar mais com a Minas Arena como parceiro. Na verdade,
É um sonho muito possível. Por quê? Porque, na verdade, o que ele vai fazer é fazer a quebra de contrato, abrir uma licitação e aí quem assumir a licitação tem que arcar com a multa rescisória do contrato vigente. Essa multa está estipulada em torno de 400 milhões, o que para o Cruzeiro é muito dinheiro, não tem condição de pagar. Porém, o dono do time, o Ronaldo, eu me lembro que naquela semana que ele esteve em Belo Horizonte, logo após a reunião com o Estado, ele fez uma reunião com mais de 30 grandes empresários e ninguém sabe do que foi discutido nessa reunião. Mas essa reunião aconteceu na mesma semana da reunião do Ronaldo com o governador do Estado sobre esse assunto. É isso. Então, se você parar para pensar, 400 milhões é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas, se você coloca aí uma parceria com um investidor que vai explorar camarote, vai explorar setores do estádio, vai explorar nome do estádio ao longo de alguns anos, e esses investidores, esse grupo de investidores entra com dinheiro para poder pagar essa multa com a Minas Arena, que ainda vai ser negociada, pode ser uma multa, pode ser até um pouco menor que isso o valor, mas tem que ser pago à vista. Então, é alguma coisa assim que tem que ser muito bem costurado, com calma, mas que é possível. E a pessoa certa para fazer isso aí é a pessoa com credibilidade, a pessoa com nome mundial, a pessoa que é unanimidade. E nós temos essa pessoa. O Ronaldo, assim, eu brinco que o que o Ronaldo sabe melhor do que fazer gol é ganhar dinheiro. Ele não entra para perder dinheiro, né? Então, se aparece uma oportunidade de gerir um estádio como o Mineirão, ele vai conseguir juntar gente aí para viabilizar esse negócio. Eu tenho certeza que ele consegue. Cara, é o estádio patrimônio do estado, em um local tombado, um estádio que foi palco da última Copa, um estádio pronto, um estádio com capacidade acima de 50 mil pessoas, com estacionamento próprio, um estádio bem localizado, na região nobre da cidade, por 400 milhões. E por 27 anos de uso, né? São 400 milhões dividido por 27 anos. Mas essa multa, eu acho que ela tem que ser paga à vista. Não, sim, eu digo assim, na hora do investimento, você vai pagar 400 milhões agora, mas você vai ter 27 anos para explorar. Isso, exatamente. E tem que pensar o seguinte, que o Mineirão é o segundo maior estádio do país, está na terceira capital mais populosa do Sudeste, que é a região mais rica do país, né? E que tem possibilidade de abrigar shows também ao longo do ano, grandes eventos, né? Não apenas shows musicais, mas grandes eventos também. Então isso tudo pode virar receita para quem for explorar o estádio. E tendo o futebol como carro-chefe, né? Porque o gramado do Mineirão, como a gente viu, né, Valdir? Que a gente estava lá vendo perto, o gramado do Mineirão tá triste. Tem lugar que tá quase careca. O gramado do Mineirão ele tá perfeito para shows e eventos, né? Exatamente. O próximo pode tirar o futebol e botar rodeio lá, porque os boi não vão sentir diferença nenhuma. É o que está sendo utilizado esse ano, prioridade é o que está gerando aí esse transtorno todo. Mas vamos aguardar cenas dos próximos capítulos e confiar no Ronaldo Gordão assumindo essa gestão. Valdir, e depois desse bate-papo aí sobre elencos e quem chegou e quem foi embora, possibilidade do Mineirão ser do Gordão, agora vamos falar aqui da nossa realidade atual. Está acabando, mas ainda é a nossa realidade. Brasileirão Série B, sábado, 17/9, às 20h30, no estádio Rei Pelé. Clube Regatas Brasil versus Cruzeiro. O que você tem para me falar sobre isso? Cara, eu tenho pra falar que você estragou a piada, né? Eu ia te perguntar o significado de CRB, você já, de cara, já falou no anúncio, no anunciado. No mais, esse é um jogo que o Cruzeiro entra como favorito, apesar do jogo ser fora de casa. Os jogadores estão imbuídos aí em busca do jogo do acesso matematicamente. Esse jogo pode ser o jogo após o CRB, né? Próximo jogo que é o contra o Vasco. Mas para isso, volto a dizer, né? Para conseguir fazer a festa do acesso, que igual tentou fazer 2 vezes, precisa ganhar esse jogo fora de casa. O CRB ele tá em 9º lugar, tá com 40 pontos. Nos últimos 5 jogos ele vem de um empate, uma vitória, uma derrota, um empate, uma vitória. E o destaque do CRB não podia ser ninguém diferente do que ele, né? Anselmo Ramon. Anselmo Ramon é um cara raçudo, viu? Gosto do futebol dele. Acho que o futebol dele encaixa com
com a Série B. Então você está falando que o Anselmo Ramon jogava no Cruzeiro deslocado? Jogava deslocado, exatamente. Muito esforçado e virou herói no jogo do 6x1, né? Mas eu me lembro da partida, foi a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não foi a 5ª rodada, mas foi o 5º jogo consecutivo do Cruzeiro sem vitória. O Cruzeiro era treinado pelo Cuca. Teve um contra-ataque contra o Palmeiras lá em Sete Lagoas, em que o Anselmo Ramon perdeu um gol debaixo da trave sem goleiro. Se ele faz aquele gol, o Cruzeiro ganhava o jogo e o Cuca não teria sido demitido após aquela partida. Nossa. Aí eu não sei se o Cruzeiro subiria ou se manteria ou não com o Cuca até o final, viu? Seria uma incógnita, né? Com certeza. Mas olha só, o CRB tem no elenco dele alguns conhecidos. Gum, o grande zagueiro Gum, que participou daquele lance que o Arrascaeta pegou a bola, arrancou do meio campo no Mineirão. O Gum foi correndo do Arrascaeta, em vez de tentar desmarcar ele. Não sei se você lembra desse gol, mas foi muito engraçado. O correndo de costas, né? Isso. De costas para o Arrascaeta. Ele correndo mais para o Arrascaeta em direção ao gol do Fluminense. E no final ele toma um corte, o Arrascaeta corta para dentro, faz o gol em cima dele. Faltou pedir a bola para chutar, né? Tem o Raul Prata, que é um lateral digno, né? Lá na direita. Ainda tem o William Correia, você gosta muito dele, né? E ótimo jogador. E acho que tem um goleiro também, o Diogo Silva, né? Foi ele que fez os 2 gols lá no Grêmio de pênalti, né? E o resto... Olha aí. É esse elenco aí de Série B mesmo. Então vamos jogar contra o goleiro artilheiro. Hein? Exatamente. Tem que tomar cuidado para não fazer pênalti, senão complica. A gente tinha um goleiro aí que gostava de tomar gol de goleiro, viu? E olha, eu lembro de um Cruzeiro de São Paulo que eu fui, que foi em 2006. Tomou 2 gols de falta, né? Um gol de falta e um gol de pênalti. Ele defendeu, o Rogério tava 2-0 pro Cruzeiro, teve um pênalti. Acho que foi o Wagner que bateu, o Rogério defendeu o pênalti, ele fez um gol de falta, fez um gol de pênalti ainda. O jogo ficou 2-2. E eu me recordo desse jogo. Eu tava no Mineirão e o Rogério... E o pior de tudo, cara, é que a falta foi indefensável mesmo. Passou por fora da barreira com curva. Não, esse jogo eu lembro que o Rogério ele ganhou nota 10 da placar. Que é algo assim, tipo, acontecia, né? A cada 10 anos alguém tirar um 10 da placar. E nesse jogo o Rogério tirou. E eu, infelizmente, estava no Mineirão para ver o Cruzeiro perder ponto pro São Paulo. Porque, inclusive, a torcida mais feliz que a do Cruzeiro com o acesso do Cruzeiro é a do São Paulo. Que eles já estão comemorando 6 pontos já, caso eles consigam ficar na primeira divisão. Cara, isso era antes pandemia, antes do rebaixamento do Cruzeiro, porque após o rebaixamento é outro mundo. Não. Acabou isso aí, não, cara. Mas eu acho que tá voltando ao normal o mundo agora. Porque o Cruzeiro voltando pra Série A, outro time de Belo Horizonte não tá ganhando nada, tá lá uma confusão danada lá, tá tudo voltando ao normal. Então é natural do Cruzeiro perder os 6 pontos do São Paulo mesmo. Eu não duvido que vai acontecer, não. Só falta o Alex voltar, né? Ah, mas aí já tá querendo demais, né? A gente vai ter que achar ele. Talvez ele esteja em Nárnia. Será onde é que anda? Por onde anda Alex? Será que ele volta pra essa temporada de iludida ainda? Quando o Alex voltar, o Cruzeiro já vai estar na Série A. Ah, não. Então ele já foi embora tem muito tempo. O Cruzeiro já subiu a quantas rodadas? Pela conta aqui de 58, ele subiu antes do jogo do Criciúma, já tinha subido. Quando fosse 58, já tinha subido mesmo. Eu acho que vai ser. E vamos lá, qual que é o seu palpite pro jogo? Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. 2-1. Para? Ou 1-2, né? Ah, 1-2 pro Cruzeiro, então. Mas você tá contando que o Cruzeiro vai beber a água de lá ou não? Acho que eles aprenderam a lição. Então, 1-2 sem água. Sem água. Eu acho que esse jogo vai ficar, quer ver? Eu acho que 1-1, um gol do Rodolfo e um gol do Anselmo Ramon. Você ainda bota fé que o Rodolfo vai entrar? Ah, porque eles vão beber a água lá, só vai sobrar ele em condições de jogo. Então vai ser aquele catadão. Gente, quem aguenta jogar? Aí o Rodolfo vai levantar a mão e vai entrar pro jogo. Mas o catadão é no outro jogo, no jogo pós, né? A gente não sabe que dia que eles vão chegar lá, né? Porque às vezes dá tempo de já fazer efeito. Acho que eles vão aprender a lição, ninguém vai tomar água no chuveiro mais não. Quer ver? O jogo da volta, deixa eu ver com quem que vai ser esse jogo da volta do Cruzeiro e de Alagoas. O Cruzeiro pega o Vasco. É o Vasco, tá certo. E é numa quarta-feira, pouco tempo para recuperar, viu? Exatamente. Então tenho certeza que o episódio da água lá do primeiro jogo, o Cruzeiro fez lá em Alagoas, vai servir de lição agora. Eu acho que o Rafael Cabral nem vai para esse jogo. Vai falar, não, eu não vou não.
Não, que isso, rapaz, se ele pegar igual ele pegou no jogo de volta Do Bahia? contra o Bahia, Só vai trazer galão d'água pra ele tomar. tá doido. Pegou demais aquele jogo. O segredo dele vai ser trazer um monte de galão d'água pra ele ficar bebendo dessa água lá, que tem condição aquele jogo contra o Bahia, né? Pegou demais. Bom, hein, Valdir? Então é isso. Finalizamos mais esse Iludidos, com a dúvida de por onde anda Alex, esperando o acesso matematicamente falando, que eu acho que vem contra o Vasco, e faça suas considerações finais aí também. Na verdade, a grande dúvida do momento é por onde anda o Alex? Onde vive? O que come? Onde mora? Onde está o Alex? Será que o Alex realmente existiu ou foi uma ilusão coletiva nossa? Cara, eu não tomei água de Alagoas não, viu? Será que o Alex tomou água de Alagoas? Vamos deixar essas dúvidas aí para... Só o futuro vai responder essas nossas dúvidas. E enquanto você também fica pensando nas respostas, a gente nos despede daqui. Até mais e aguardamos o Cruzeiro subir logo para Série A matematicamente. Um abraço para todos. Volta, Alex! Valdir, já que a gente comentou dos jogos aí, né, de relance, vamos lembrar então como é que foi esse Cruzeiro e Criciúma, que foi o primeiro dos 2 jogos seguidos que teve no Mineirão. Vamos lá para as estatísticas do jogo. O Cruzeiro deu 21 chutes, Criciúma 6, 8 chutes a gol do Cruzeiro, 1 do Londrina. Eu tô falando Londrina, gente, Criciúma. Volta. A gente fica falando do Londrina. Londrina, forte. É porque o que tá interessante agora é Londrina, né, cara? Porque a gente não, agora tem 3 times. Agora, tipo, a gente... Graças a Deus. Nossa senhora. Eu só vou acreditar quando jogar o primeiro jogo da Série A. Aí sim. Cara, eu também. Eu ainda fico pensando que pode ficar. Um transfer ban, alguma coisa assim, pode aparecer. Não, nem falar, cara. Vamos lá. Não nada não. Vamos seguir a lida.